A estrada de terra que levava ao Hospital São Clemente era um túnel de sombras, ladeado por árvores cujos galhos se entrelaçavam como dedos ossudos. À medida que o carro chacoalhava sobre os buracos, Dani, a cinegrafista do grupo, ajustava a câmera no colo. Ela queria captar a chegada de maneira cinematográfica, uma introdução para o curta-metragem que planejavam. "Você tem certeza de que é aqui, Diego?" perguntou Clara, olhando pela janela para o prédio decrépito que começava a emergir no horizonte. "É aqui", Diego respondeu, a empolgação evidente em sua voz. Ele era o líder da pequena equipe e o cérebro por trás do projeto. O lugar perfeito para capturar o sobrenatural. A história desse hospital é assustadora, gente. Vocês vão ver. O hospital surgiu em sua forma completa assim que o carro virou a última curva. Mesmo à luz do luar, parecia um gigante adormecido e moribundo. O concreto estava descascado, as janelas eram buracos negros que pareciam observar o grupo, e a entrada principal estava parcialmente bloqueada por uma porta enferrujada que pendia precariamente de uma dobradiça. O silêncio era tão absoluto que Clara teve que se esforçar para não deixar a sensação de isolamento tomar conta de seus pensamentos. "Se tivermos sorte, talvez até encontremos um fantasma", brincou Lucas, o mais cético do grupo, enquanto descia do carro. Mas ninguém riu. Entrar no hospital foi mais fácil do que esperavam. A porta enferrujada rangeu alto, um som que ecoou pelos corredores vazios e fez Clara estremecer. "Bem-vindos ao cenário do nosso curta", anunciou Diego, levantando os braços dramaticamente. Dani já estava filmando, capturando o estado do hospital, as paredes cobertas de grafites, o chão salpicado de detritos e as maçãs enferrujadas que pareciam ter sido abandonadas às pressas. O grupo começou a explorar, dividindo-se instintivamente, mas mantendo-se perto o suficiente para ouvir os outros. Clara e Lucas examinaram um antigo consultório, onde fichas médicas estavam espalhadas pelo chão como folhas caídas. "Essas coisas têm décadas", comentou Clara, pegando uma ficha amarelada. "Por que ninguém limpou isso quando fecharam o hospital?" "Porque ninguém quis voltar aqui", respondeu Lucas, mas sua voz parecia carregada de ironia forçada. Dani estava no corredor principal, ajustando sua câmera para capturar os detalhes das paredes descascadas. Ela focou em um grafite que dizia: "Somos todos pacientes". De repente, ela ouviu passos. Eles eram lentos e regulares, como alguém caminhando com propósito. Dani parou de filmar, inclinando a cabeça para ouvir melhor. As batidas dos passos cessaram, mas o eco permaneceu, como um som que recusava morrer. "Diego!" ela chamou, a voz tremendo levemente. Diego apareceu na esquina, segurando uma lanterna. "O que foi?" "Eu acho que ouvi passos." Diego sorriu. "Talvez você tenha encontrado seu fantasma antes de mim." Ela tentou rir, mas o som não saiu como deveria. Clara, Lucas e Dani estavam juntos quando ouviram o estrondo. Uma porta em algum lugar no andar superior bateu com força suficiente para fazer o teto estremecer. O som foi tão inesperado que Dani quase deixou a câmera cair. "Tem mais alguém aqui", sussurrou Clara, olhando nervosamente para os amigos. "Provavelmente é o vento", respondeu Lucas, mas sua voz traía a confiança. Não havia vento lá dentro. Diego apareceu correndo de um dos corredores laterais. "Vocês ouviram isso também?" Todos assentiram, e Diego, em sua típica atitude de líder, começou a subir as escadas. Dani hesitou antes de segui-lo, ajustando a câmera como se esta pudesse protegê-la de algo. O segundo andar estava mais escuro, mais frio, e parecia guardar algo que não queria ser encontrado. No final de um corredor, havia uma porta entreaberta. Ela os chamou, como um convite mal-intencionado. Diego foi o primeiro a empurrá-la, revelando um quarto de hospital abandonado. A cama estava parcialmente destruída, com o colchão rasgado expondo molas enferrujadas. Na parede oposta, uma mensagem gravada em algo que parecia sangue seco dizia: "Não saia". Clara virou-se, querendo ir embora, mas Dani ainda filmava,
capturando cada detalhe do ambiente. Foi então que a câmera captou algo que ninguém viu. No visor, uma figura se moveu ao final do corredor. Ela era distorcida, de proporções erradas, como se cada membro tivesse sido deslocado e depois remontado apressadamente. Parecia observá-los por alguns segundos antes de desaparecer na escuridão. Dani não percebeu até muito mais tarde, mas a câmera registrou o que nenhum deles ousou imaginar. O grupo decidiu continuar, mas o ar estava diferente. Ele parecia vibrar com algo que não era natural. Cada passo ecoava mais alto do que deveria, como se o hospital estivesse amplificando seus movimentos. Lucas estava na retaguarda quando ouviu um gemido baixo e prolongado, vindo de algum lugar além do corredor. "Pessoal, vocês ouviram isso?" perguntou ele, congelando no lugar. "Ouvi o quê?" respondeu Clara. Antes que ele pudesse responder, o gemido ficou mais alto, mais próximo. Parecia carregar dor e desespero, mas também uma nota de raiva. O som percorreu o corredor, e Clara sentiu seu coração acelerar. "Chega! Vamos embora", disse ela, segurando a mão de Lucas. "Não podemos ir ainda", Diego retrucou. "Estamos tão perto de encontrar algo incrível." Clara olhou para ele, incrédula. "Incrível? Você acha que isso é um filme? Alguém ou algo está aqui, Diego." Mas Diego já estava caminhando em direção ao som, com Dani logo atrás, a câmera tremendo em suas mãos. Clara e Lucas ficaram para trás, divididos entre a curiosidade e o puro medo. Ao final do corredor, encontraram uma porta pesada que parecia ter sido selada. Diego a empurrou com esforço, e o som de metal enferrujado cortou o silêncio. Dentro, havia apenas mais um quarto vazio, mas o ar era diferente, gelado, pesado, quase sufocante. E então, as luzes da lanterna de Diego e Dani piscaram, e o gemido voltou, ecoando ao redor deles como se o próprio hospital estivesse gritando. O hospital estava mais silencioso agora, como se segurasse a respiração. Cada passo ecoava pelo espaço vazio, mas não era apenas o som deles que preenchia os corredores. Havia algo mais, algo que andava junto, uma presença que parecia não precisar de um corpo para existir. "Diego? Onde está o Diego?" perguntou Clara, a voz tremendo enquanto olhava ao redor. Ela segurava a lanterna como se fosse um escudo contra a escuridão opressora. Dani balançou a cabeça, o rosto pálido iluminado pela luz tremeluzente. "Ele estava aqui há um segundo. Ele estava bem atrás de mim." Lucas olhou para trás, para o corredor agora vazio e sombrio. "Ele só pode ter ido por aqui", disse, apontando para a esquerda. Clara olhou para Dani, buscando qualquer sinal de conforto, mas encontrou apenas o mesmo pavor estampado em seu rosto. Eles seguiram pela direção que Lucas indicou, os passos lentos e cuidadosos, como se estivessem caminhando sobre gelo fino. Eles chegaram a um ponto onde o corredor se alargava, revelando uma sala parcialmente destruída. Havia maçãs enferrujadas encostadas às paredes e pedaços de gesso espalhados pelo chão. Mas o que chamou a atenção de Clara foi algo na parede do fundo. Marcas. Arranhões profundos, como se garras gigantes tivessem sido arrastadas pelo concreto. Clara engoliu em seco e se aproximou. Quando passou a lanterna sobre as marcas, notou algo mais. Sangue seco escurecia as bordas dos arranhões, criando uma visão que parecia saída de um pesadelo. Isso não pode ser do Diego", disse Lucas, tentando parecer firme, mas sua voz falhou. "E se for?", perguntou Dani, a câmera agora apontada para as marcas. Sua respiração era audível através do microfone, um som irregular que só aumentava a tensão. De repente, algo caiu no chão com um estrondo, fazendo todos pularem. Clara girou a lanterna para encontrar a origem do som e viu uma maca virada, suas rodas ainda girando lentamente. Isso é o vento, certo?", perguntou Lucas, mas ninguém respondeu. A filmagem inexplicável. Enquanto investigavam a sala,
Dani decidiu revisar a gravação. Eu estava filmando o tempo todo. Talvez tenha capturado o que aconteceu. Ela abriu o visor da câmera, as mãos tremendo. O grupo se reuniu ao redor dela, os olhos fixos na pequena tela. No início, era apenas o som de seus próprios passos e vozes sussurradas enquanto discutiam o que tinham visto antes. Mas então, algo estranho apareceu na filmagem. Um movimento. Não era Diego. Era uma sombra, uma forma escura e indefinida que parecia se mover contra a luz da lanterna. Não fazia sentido. Não havia ninguém lá para projetar aquela sombra, mas ela estava lá, claramente visível, movendo-se pelo corredor atrás deles. Isso não é possível, murmurou Clara, recuando um passo. A sombra na gravação se virou por um breve momento, revelando algo que parecia vagamente humanoide, mas distorcido, como se estivesse fora de foco. Em seguida, desapareceu, engolida pela escuridão. Nós temos que sair daqui, disse Lucas, a urgência evidente em sua voz. Agora. E o Diego? Clara retrucou. Não podemos deixá-lo aqui. Mas antes que Lucas pudesse responder, um som baixo e grave reverberou pelos corredores, como um gemido prolongado vindo de todos os lados ao mesmo tempo. O som parecia seguir o grupo enquanto eles se moviam. Cada corredor parecia levar a um lugar diferente, mesmo quando tentavam retornar pelo caminho que tinham vindo. Dani parou abruptamente e levantou a câmera novamente. O que você está fazendo? Perguntou Clara, a voz quase histérica. Eu acho que posso ver coisas com a câmera que não podemos ver a olho nu, respondeu Dani, o olhar fixo no visor. Enquanto ela girava a câmera pelo corredor, Clara percebeu que Dani estava certa. O visor mostrava algo que o olho não via, formas vagas, como sombras em movimento, flutuando pelas paredes e pelo teto. Elas não tinham rostos, mas Clara sentia como se estivessem olhando diretamente para eles. Rápido! Por aqui, gritou Lucas, apontando para uma porta à direita. Eles correram, quase tropeçando uns nos outros, e entraram em uma sala que parecia ser uma antiga enfermaria. Dani fechou a porta atrás deles, mas o som continuava. Não era mais um gemido. Agora, eram sussurros. Sussurros que chamavam seus nomes. Uma presença física. Enquanto tentavam recuperar o fôlego, algo fez o grupo gelar. A maçaneta da porta começou a girar. Lentamente, de forma quase deliberada. Segurem a porta, gritou Lucas. Clara e Dani correram para ajudar, empurrando a porta com todas as suas forças. Do outro lado, algo pressionava contra ela, algo que parecia muito mais forte do que deveria ser. Os sussurros cresceram, misturados com um som de arranhões, como unhas contra metal. Finalmente, o esforço do grupo prevaleceu, e o som parou. A pressão na porta desapareceu tão repentinamente quanto começara, deixando um silêncio ensurdecedor no ar. Isso não é real, disse Clara, quase para si mesma. Mas a respiração pesada de todos ao seu redor dizia o contrário. Lucas se virou para Dani. E agora? O que fazemos? Não podemos ir embora sem o Diego, respondeu Dani, apesar do terror evidente em sua voz. Foi quando Clara notou algo na parede oposta. Uma única palavra arranhada no reboco velho, corram. O hospital parecia engolir os amigos vivos. Cada corredor que Clara, Dani e Lucas tentavam atravessar parecia mais longo do que antes, como se o hospital estivesse crescendo, esticando suas entranhas para mantê-los lá. O ar se tornava mais pesado, cada respiração uma luta. A lanterna de Lucas começou a falhar, lançando sombras intermitentes nas paredes cobertas de manchas escuras e marcas de arranhões. A saída estava logo aqui, disse Clara, com a voz trêmula. Eu tenho certeza disso. Deve estar ali, ou talvez lá atrás. Dani olhou ao redor, o desespero em seus olhos. Você está errada, Clara. Não tem saída. Estamos andando em círculos.
Lucas, sempre o cético, balançou a cabeça. É só o cansaço. Precisamos nos acalmar. Mas nem ele parecia acreditar em suas palavras. Eles encontraram uma sala que parecia um antigo vestiário. Os bancos estavam quebrados, e os armários enferrujados estavam abertos, com roupas desbotadas e sapatos espalhados pelo chão. Decidiram parar ali para recuperar o fôlego e tentar traçar um plano. Isso não faz sentido, murmurou Danny enquanto ajustava a câmera. Este lugar não era assim. Eu lembro da planta baixa. Tudo isso não deveria estar aqui. Lucas, irritado, deu um soco em um dos armários, fazendo um barulho metálico que ecoou como um tiro. Nada disso é real. É só um truque das nossas mentes. Não é um truque, respondeu Clara, abraçando a si mesma como se o gesto pudesse protegê-la. Você ouviu as vozes. Você viu as sombras. Isso é real, Lucas. Antes que ele pudesse responder, um som baixo começou a preencher o ar. Era um sussurro, mas dessa vez, Clara percebeu que não era genérico. Era o nome dela. Clara. Clara. Ela congelou. Danny também ouviu, porque olhou para Clara com os olhos arregalados. Lucas, no entanto, começou a rir. Um som estranho, distorcido, que não combinava com o tom dele. Você ouviu isso, Clara? Ele zombou, a voz estranha, quase arrastada. Estão te chamando. Talvez você deva ir ver o que eles querem. Lucas, o que você está fazendo? Perguntou Danny, recuando lentamente. Eu não estou fazendo nada, respondeu ele, virando o rosto para elas. Mas algo estava errado. Seus olhos estavam mais escuros, quase pretos, e seu sorriso era de puro desdém. Lucas deu um passo na direção de Clara, que tropeçou ao tentar se afastar. Eles me disseram que você é a próxima, Clara. Você sabia disso? Danny gritou, pare com isso, Lucas. Ela segurou o braço dele, mas Lucas a empurrou com uma força que não parecia humana, jogando-a contra um armário. Um hospital que respira. Clara e Danny conseguiram sair correndo da sala, deixando Lucas para trás. Ele ficou parado por um momento, os olhos perdidos, antes de começar a murmurar para si mesmo, as palavras ininteligíveis misturadas com risadas. Elas correram por corredores que não pareciam mais os mesmos. As portas se moviam, apareciam e desapareciam como miragens. Quando tentaram retornar ao ponto de partida, chegaram a um corredor que nenhuma delas reconhecia. As paredes pareciam vivas, pulsando como se o hospital tivesse um coração próprio. Isso não é possível, disse Clara, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Isso não pode estar acontecendo. Está, respondeu Danny, segurando a câmera como se fosse sua única proteção. E vai piorar. De repente, o som de passos ecoou atrás delas. Olharam para trás e viram Lucas, andando lentamente, a cabeça inclinada como se estivesse ouvindo algo que elas não conseguiam ouvir. Ele segurava algo na mão, um pedaço de metal enferrujado, talvez parte de um instrumento cirúrgico antigo. Eles querem que eu termine o trabalho, ele murmurou, quase para si mesmo. Danny puxou Clara. Corre! O confronto com o inimigo interno. As duas correram para uma escadaria estreita e escura. A lanterna de Danny iluminava degraus cobertos de poeira e detritos. Desceram em disparada, mas os passos de Lucas atrás delas eram incessantes. Ele não corria. Não precisava. A força invisível que o guiava parecia garantir que ele chegasse a tempo. No fundo da escadaria, encontraram uma porta enferrujada que parecia não ter sido aberta em décadas. Danny a empurrou com todas as forças, os músculos tremendo de esforço, enquanto Clara tentava segurá-la contra os ataques de Lucas. Finalmente, a porta cedeu, e as duas entraram em uma sala que parecia um antigo centro cirúrgico. Havia uma mesa de operação no centro, coberta por um pano envelhecido, e instrumentos médicos enferrujados espalhados ao redor.
O ar estava frio, e o cheiro de mofo era opressor. Lucas parou na entrada, olhando para as duas com um sorriso vazio. Vocês não podem escapar, disse ele, a voz reverberando como se não fosse apenas a dele. De repente, ele caiu no chão, se contorcendo. Algo parecia lutar dentro dele, como se a força invisível estivesse tentando controlá-lo completamente. Clara e Dani ficaram paradas, incapazes de fazer qualquer coisa além de assistir. Sai da minha cabeça, gritou Lucas, a voz oscilando entre a dele e algo mais profundo. Enquanto Lucas se contorcia, Dani percebeu algo no chão ao lado da mesa de operação, marcas de sangue formando um padrão que ela não reconhecia, mas que parecia ser mais do que apenas aleatório. O padrão parecia ativo, quase como se estivesse pulsando com energia. Clara, olha isso, disse Dani, apontando para as marcas. Clara olhou e sentiu um calafrio. Isso está conectado ao hospital. É isso que está nos prendendo aqui. Mas antes que pudessem pensar em um plano, Lucas parou de se contorcer e se levantou lentamente. Seus olhos estavam completamente negros agora, e ele não parecia mais ele mesmo. Vocês não podem sair, disse ele, mas a voz não era dele. Era algo muito mais antigo, algo que carregava uma autoridade aterrorizante. Este lugar é nosso. E agora, vocês também são. Dani e Clara desceram os degraus da escadaria sombria com passos incertos, cada som amplificado pelo eco metálico do hospital. O ar ali embaixo era mais denso, carregado de um cheiro de podridão que parecia grudar na garganta. A lanterna de Dani piscava, lançando flashes erráticos de luz que transformavam as sombras em formas grotescas. Você sente isso? Perguntou Clara, o sussurro tremendo em sua voz. Sinto, respondeu Dani, sem olhar para ela. Seu foco estava na câmera, que agora parecia inútil. O visor estava cheio de estática, como se o próprio hospital rejeitasse qualquer tentativa de ser capturado. À medida que se aproximavam do fundo da escada, perceberam que não era apenas um porão comum. Era um auditório. Fileiras de cadeiras velhas e cobertas de poeira se espalhavam em semicírculo, convergindo para um palco. No centro do palco, havia um púlpito de metal enferrujado e uma mesa coberta por um lençol imundo. Atrás disso, uma cortina escura se movia levemente, embora não houvesse vento. Isso não estava no mapa, sussurrou Clara, sentindo uma onda de pânico. Como pode um hospital ter um lugar assim? Dani não respondeu. Ela sabia que o hospital já tinha provado não seguir as regras do mundo real. As duas avançaram com cautela, os olhos fixos no palco. Cada passo fazia o chão render como se protestasse contra sua presença. De repente, Clara parou. O que foi? Perguntou Dani, baixando a câmera para olhá-la. Clara apontou para as cadeiras na fileira mais próxima. Estavam ocupadas. As sombras eram indistintas, humanoides, mas não exatamente humanas. Sentadas como um público atento, as figuras pareciam observar o palco. Dani respirou fundo, tentando entender o que via. As cadeiras estavam vazias quando entraram. E agora, elas estavam cheias. Antes que pudessem reagir, um som ecoou pelo auditório. Era um arrastar profundo, como metal sendo puxado contra concreto. O som vinha do palco. A cortina se abriu lentamente, revelando uma figura que parecia flutuar entre a realidade e o pesadelo. Era Lucas. Mas ele não era mais Lucas. Seu corpo estava distorcido, os membros alongados de maneira antinatural. Os olhos, antes cheios de vida, eram buracos negros, consumindo tudo ao seu redor. Ele abriu a boca, mas o som que saiu foi uma mistura de gemidos e sussurros. Por que você voltou? Ele disse, ou algo dentro dele disse. Clara recuou, os olhos arregalados. Isso não é o Lucas. Isso é o hospital usando ele. Lucas riu, um som que parecia vidro se quebrando. Eu sou o hospital agora. As sombras começaram a se mover. Saíram das cadeiras,
deslizando pelo chão como um líquido escuro. Dani e Clara correram para o lado, desviando-se de uma onda de escuridão que parecia viva. Dani tropeçou, mas Clara puxou para cima, ambas ofegando. "O que fazemos?" Clara gritou. "A gente enfrenta." Dani respondeu, embora sua voz estivesse cheia de pavor. Dani apontou a lanterna para Lucas, a luz tremeluzente banhando sua figura distorcida. Por um momento, ele pareceu hesitar, como se a luz o incomodasse. Foi o suficiente para Dani correr até o palco, segurando a câmera como uma arma. "Isso aqui é o que você quer, não é?" ela gritou. "Quer que a gente veja? Quer que a gente sofra?" Lucas se virou lentamente para ela, os movimentos não naturais. "Eu quero que vocês fiquem." A luz da lanterna começou a falhar novamente, e Lucas avançou, agora uma massa de sombras e carne, movendo-se rápido demais para ser humano. Dani conseguiu desviar, mas caiu da borda do palco. Clara gritou, correndo para ajudar, mas foi puxada para trás por uma das sombras. No chão, Dani encontrou algo estranho. Era um pedaço de metal, uma parte do púlpito que havia se desprendido. Segurando como uma adaga, ela levantou-se, determinada a lutar, mesmo sabendo que suas chances eram mínimas. Enquanto isso, Clara lutava contra as sombras que tentavam envolvê-la, os sussurros invadindo sua mente. "Não vai adiantar", disse Lucas, sua voz agora cheia de autoridade. "Vocês são nossos. Sempre foram." Dani gritou e atacou, enfiando o pedaço de metal no peito de Lucas. O hospital inteiro pareceu estremecer. As luzes piscavam descontroladamente, e um grito ensurdecedor ecoou pelo auditório. Lucas se desfez em sombras, que se dispersaram como fumaça. Mas o hospital ainda não havia acabado com elas. As sombras das cadeiras começaram a se unir, formando uma figura maior, algo que mal cabia no auditório. Clara conseguiu se soltar e correu até Dani, ambas encarando a entidade que agora se erguia sobre elas. "Não podemos vencer isso", disse Clara, as lágrimas escorrendo. "Mas podemos sair", respondeu Dani. As duas correram para a saída, o auditório atrás delas colapsando em sombras. Os corredores agora pareciam mais longos e sinuosos, mas Dani seguiu em frente, puxando Clara. Elas ouviram os sussurros novamente, mas agora eram diferentes. Eram os gritos de seus amigos perdidos. "Não olhe para trás!" Dani gritou. Finalmente, uma porta surgiu à frente. Dani abriu com todas as suas forças, a luz do amanhecer banhando seu rosto. Clara saiu logo atrás, ambas cambaleando para o lado de fora. Elas se viraram para olhar o hospital. Mas ele não estava mais lá. Apenas uma clareira vazia, com grama queimada e árvores retorcidas. Dani e Clara ficaram sentadas no chão por horas, incapazes de se mover. O que tinham visto e vivido estava gravado em suas mentes como uma ferida que nunca cicatrizaria. Finalmente, Clara quebrou o silêncio. "Você acha que conseguimos escapar?" Dani olhou para ela, mas não respondeu. Porque, ao longe, na borda da floresta, ela viu algo. Uma sombra, observando-as. Ela piscou, e a sombra desapareceu. Mas Dani sabia que nunca estariam realmente livres. Mesmo sob a luz do sol, o hospital ainda as perseguiria.